Caixinha, primeiramente, parabéns pela classificação em primeiro, né? Atingindo essa meta que vocês colocaram dos 20 pontos. Até antes de falar dessa partida, fala um pouco pra gente sobre a campanha, agora terminando essa primeira fase de vez, atingindo essa meta de 20 pontos. Como o senhor observou a campanha do Bragantino no campeonato? Eu penso que podemos ter sido um pouco mais regulares. Fomos uma equipa que de facto quis ter uma ideia e um comportamento de jogo que penso que foi atingido em termos de jogar à nossa imagem, à nossa filosofia, dentro daquilo que é a filosofia e a imagem do clube e do grupo como Red Bull de uma maneira global. Mas acho que faltámos muito um pouco em termos da finalização. Isso fez-nos sofrer não só em termos daquilo que foi a pontuação total. Fomos o primeiro dos 4 grupos com menos pontuação. Penso que esse foi um fator preponderante para tudo isso, e também que em 13 jogos, hoje foi o 13º jogo, juntámos o da Copa, em 6 deles o goleiro contrário foi o melhor em campo. Isso também quer dizer muito. Quer dizer que somos uma equipa que cria, que chega, mas que não tem concretizado tanto. O lado positivo de tudo isto, nos últimos 3 jogos concretizámos 9 golos, dá uma média de 3 por jogo. Quer dizer que a equipa está a crescer nesse sentido. Não estamos totalmente satisfeitos, a equipa está em crescimento, nós queremos que a equipa continue nesse crescimento, e o jogo de hoje, em particular a segunda parte, deu-nos para entender uma parte fundamental do que deve ser o crescimento da equipa, que é o entendimento do jogo, isto é, qual é o jogo que nós jogamos, qual é o jogo que o adversário está a querer jogar e o que é que nós temos que fazer que o jogo necessita naquele momento. Dentro daquelas situações que eu falei desde o início, somos uma equipa que tem a bola a tentar atacar o gol, somos uma equipa que não tem a bola a tentar atacar a bola, mas é uma equipa que precisa saber atacar o jogo. E hoje, em particular na segunda parte, faltou-nos um pouco isso, sabendo que era um adversário que acabou por rebaixar e estava a jogar no desespero, precisava, quando havia 2-0, de apenas um golo, e nós tínhamos de saber controlar um pouco isso, estando obviamente na frente do resultado. São questões que vamos ter que trabalhar com uma equipa jovem. Essa é a nossa missão. Acreditamos muito nesta equipa, trabalha muito bem, trabalha muito forte, sabem ouvir, sabem ter um sentido crítico, e isso obviamente ajuda no crescimento. De referir também um aspecto muito positivo hoje, nós já chegámos aqui qualificados, e ao chegar aqui qualificado, obviamente faltava saber qualificar, porque tinhas que ganhar para não depender de terceiros resultados, e chegar aqui hoje saber: estou qualificado, mas quero ter uma atitude e quero encarar este jogo para o ganhar. Isso foi o que a equipa fez, isso foi o que a equipa conseguiu, e penso que é mais uma etapa no crescimento da equipa em termos daquilo que é a ambição, a fome de querer ganhar, a determinação de querer ganhar, mesmo em circunstâncias como estas em que já tens uma classificação assegurada. Não nas circunstâncias que tu querias, mas já a tinhas assegurada. Isso normalmente pode levar a que a abordagem ao jogo não seja feita com um foco tão competitivo, mas a equipa, penso que hoje, em termos gerais, conseguiu também obter esse foco. E um dos temas que a gente sempre trata sobre o seu trabalho no Bragantino, Pedro, é a questão dos jovens que você acabou promovendo nesse Campeonato Paulista. Hoje nós observamos um meio-campo praticamente sub-20, né, em campo, com o Nathan Camargo, o Gustavinho, o Bruninho. O Bruninho novamente fez gol, o Gustavinho foi eleito por nós o melhor jogador na partida. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre dar oportunidade e confiar nesses garotos mais jovens da equipe. Sim. Nós temos a nossa máxima que todos os jogadores têm que estar preparados para ser titulares. Por umas circunstâncias ou por outras, eles têm tido essas oportunidades. Quando têm tido essas oportunidades, têm dito presentes, e obviamente ter essa continuidade e ter a confiança da nossa parte dá-lhes também uma confiança muito grande em termos daquilo que é expressar o seu potencial e a qualidade de jogo que têm. Há uma curiosidade: nós ganhamos 2 jogos fora nesta fase regular do Paulistão, e curiosamente nesses 2 jogos foi 1-0 no Guarani, foi 3-0 aqui, não sofremos, e foi um meio campo com uma média de 18 anos. Há essa curiosidade também. O Nathan nesse jogo não entrou de início, mas substituiu numa altura precoce ainda da primeira parte o Mateus, e seguimos com esse meio campo quase até ao final. São jogadores que contamos com eles, como todos os outros. Eles têm tido as suas oportunidades, têm aproveitado,
E o nosso trabalho é seguir a dar-lhes as oportunidades, seguir a dar-lhes a confiança, mas seguir tentando dar-lhes também muito mais ferramentas no jogo, falando com eles individualmente cada um dos posicionamentos, cada uma das ações onde eles têm que procurar ver o jogo um bocadinho de outra maneira. Em particular, por exemplo, o Bruninho, quer hoje, quer no jogo da Copa, acho que teve muito bem e melhorou nesse capítulo da finalização, que era uma coisa que ele tinha, mas que lhe faltava um pouco, porque ele tem essas ferramentas para encontrar espaços, tem essas ferramentas para servir, mas também essas ferramentas para decidir e finalizar jogos. E o Gustavinho também está a ficar um meio-campista box-to-box e que também tem essa capacidade de chegar ao golo ou de servir e de poder também ajudar nesse capítulo e ajudar àquilo que seja a taxa de golo de ser mais repartida, não só pelos centroavantes, também pelos pontas, mas também pelos próprios meias e numa situação muito particular pelos próprios zagueiros nas situações de bola parada. De referir também que vou continuar a apostar no Arthur, em termos daquilo que é o responsável número 1 pelo penalti. Temos que ser persistentes com a confiança, não é porque os jogadores falham uma vez ou falham 2 vezes seguidas, não vamos deixar de dar essa confiança. O Arthur é um grande jogador, tem que tirar um pouco dele toda a pressão ou a responsabilidade de ter que levar a equipa às costas, vamos ter que entender isso para que ele se liberte um pouco mais e entre mais relaxado e mais desinibido no jogo e que o seu próprio jogo possa ser com muito mais naturalidade e que obviamente aquilo que ele tem também muito bom, que é a finalização, vai voltar e quem sabe, esperamos todos que seja já no próximo domingo no jogo das quartas, que vai ser um mata-mata e obviamente é o próximo jogo e vai ser o mais importante. Pedro, é inevitável não te perguntar sobre a situação dos desfalques do Bragantino, né? Principalmente por conta de desconforto, de lesões. Hoje você não tinha a sua primeira opção durante a temporada, não que seja nessa ordem, mas o Alejandro, perdeu ele por conta de lesão, Thiago Borbas, desconforto muscular. E antes da partida eu até vi o Juninho Capixaba sentindo um pouco, mesmo assim ele foi para o jogo e voltou do intervalo com gelo na coxa. Então gostaria que você falasse sobre essas duas situações. Os desfalques por lesão, se tem alguma possível explicação para isso e a situação de hoje do Juninho. Sim, nós estamos claramente a analisar todas essas situações. Temos um conjunto até o momento de 7 mais 3 lesões traumáticas. Esta semana, praticamente no único treino que fizemos, o Guilherme sofreu mais uma lesão traumática e quando digo 7 mais 3, estou a incorporar o Cauê, que hoje regressou à competição, passado muito tempo, e obviamente também ainda o Elinho e o Léo Ortiz. Todas as outras já decorreram desde que nós entramos, desde 2 de janeiro a 5 de março, e foram lesões de natureza traumática. As musculares, essas temos de ter um maior controle e uma maior preocupação. Penso que nada é unifatorial. Há um conjunto de situações que têm a ver com a intensidade do jogo, que nós queremos que a equipa jogue. Há outro conjunto de situações que têm a ver também com a intensidade do treino, que queremos que a equipa treine como a equipa tem que jogar. E isso leva a alguma adaptação e estando nós limitados em algumas posições, obviamente a rotatividade dos jogadores em alguns momentos não foi possível fazer. Isso criou alguma sobrecarga e então estamos precisamente a tentar analisar tudo isso. Curiosamente, e tendo essa situação em atenção, vamos ter uma semana larga, os jogadores vão ter 2 dias livres, 2 dias de recuperação. Amanhã e na terça-feira eles não vão treinar, não vamos ter treino, precisamente também para dar essa descarga emocional, para dar essa limpeza também em termos daquilo que é estar todos os dias no CT, terem atenção que fizemos esta semana uma viagem muito larga, saímos às 7 da tarde de segunda-feira, regressamos quase até às 7 da tarde, às 6 da tarde de quinta-feira, ou seja, são situações que temos que saber gerir melhor em termos daquilo que vai ser a densidade competitiva que temos, para pelo menos podermos controlar aquilo que está debaixo do nosso controle. E aquilo que eu penso que está debaixo do nosso controle, e tenho forçosamente que estar, são lesões de natureza muscular. São mais às vezes essa fadiga, essa sobrecarga, mas temos que saber controlá-la de uma maneira muito mais prematura, quando os focos vermelhos são acendidos e nós podemos, por exemplo, fazer o descanso do jogador 1 dia à semana, 2 dias à semana e saber que com isso o jogador vai recuperar e está eventualmente disponível para ser opção, seja de início, seja obviamente a opção para entrar no jogo.
Até na reta final aqui da nossa entrevista, o Bragantino nas quartas de final agora vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima fase. O que é claro que é cedo ainda, tem toda uma preparação, mas o que você espera de antemão desse confronto? E se o Bragantino, o clube, espera ter mudanças na lista de relacionados? Se você ainda espera reforços para essa próxima fase, para começar essa preparação para as outras competições também? Bem, a regra do Paulistão é que quando há uma mudança de fase podem se inscrever pelo menos mais quatro jogadores. E a outra coisa também é que o mercado no Brasil ainda está aberto, não é? Então, enquanto o mercado estiver aberto, obviamente que podem existir sempre quer entradas, quer saídas, porque nós não temos o controle do mercado nesse sentido. Sabemos muito bem o que queremos, sempre vos disse desde o início que da forma como trabalhamos junto com o Renan e o Tiago, a orientação é sempre muito clara, é um trabalho que é feito em conjunto, é uma decisão que é tomada em termos desportivos e depois em termos diretivos, mas é feito sempre em conjunto. E estando obviamente o mercado aberto, nós também estamos no mercado. Penso que ainda é muito cedo para falar do Botafogo, até porque vocês sabem que não há confrontos diretos com as equipas do mesmo grupo. Não havendo confrontos diretos com as equipas do mesmo grupo, nós praticamente não tivemos que analisar o adversário. Analisámos o adversário, ouvimos o adversário, em alguns jogos em que estavam a jogar contra adversários que nós íamos jogar e eles deixavam-nos os adversários para um contexto muito específico, quer fosse o jogo na condição de local, quer fosse o jogo na condição de visitante. E então é isso que vamos fazer. Nestes próximos 2 dias vamos reunir os jogos, porque vamos jogar em casa, num contexto específico que tentem reproduzir de uma maneira mais fiel, pelo menos da forma como nós entendemos, aquilo que podemos esperar do Botafogo, para obviamente preparar aquilo que é o nosso jogo nesse sentido. Agora, como é uma semana larga, claramente nós vamos ter que trabalhar muito daquilo que são os nossos comportamentos, porque às vezes sem o treino e sem a estimulação se perdem um pouco desses comportamentos, e tendo uma semana larga, em particular na quarta-feira, na quinta e na sexta, nós vamos trabalhar situações que temos que trabalhar sim ou sim para reforçar na nossa equipa, e então a preparação do jogo será muito mais voltada para aquilo que são os nossos comportamentos, tendo em atenção já aquilo que será a informação e o conhecimento que vamos recolher do Botafogo. Pedro, muito obrigado, e se quiser também, né, já deixar um convite através da 102 FM, estamos ao vivo agora para toda a região Bragantina, para esse torcedor comparecer ao estádio Nabi Abichedi.